Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 49 do estudo de Espiritismo, no nível básico, para quem está iniciando, começando a conhecer a doutrina espírita. Nesse canal, nessa série de vídeos, a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos. E o nosso objetivo é ir do início até o final, até a última pergunta. O Livro dos Espíritos foi todo ele montado por Kardec com perguntas e respostas recebidas dos espíritos. Essa história toda eu conto na aula 1. A aula 1 tem o título O que é o Espiritismo? E lá a gente fala um pouco mais para quem está começando mesmo e não conhece nada da doutrina espírita. É melhor você fazer depois a primeira aula. A primeira aula, ela explica e mostra e fala sobre os conceitos básicos do Espiritismo. Bom, então a gente sempre lê um conjuntinho de perguntas do Livro dos Espíritos. Mas antes, a gente faz, logo no início, uma leitura de uma página do Sinal Verde. O Sinal Verde ele é uma página de cada vez, e são textos curtos. E essa leitura do Sinal Verde serve para a gente como uma reforma íntima. A gente sempre lê, faz a compreensão do que André Luiz passou, através de psicografia do Chico, e aí a gente faz a compreensão e tira dali, pinça dali, as pérolas que André Luiz quis passar de ensinamento para o nosso dia a dia. Anota e aí planeja colocar, então, em prática esses ensinamentos. E aí a gente vai fazendo gradativamente a nossa reforma íntima também, além de conhecer a doutrina espírita. Muito bem. Vamos lá, hoje a gente vai ler do Sinal Verde uma página chamada Visitação a Doente. Depois a gente vai no Livro dos Espíritos e vamos falar sobre a emancipação da alma, num capítulo chamado Êxtase. Bora lá então, começando então pelo Sinal Verde. Visitação a Doente. A visita ao doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insista nisso, aceitando tacitamente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Um cartão fraterno ou algumas flores substituindo a presença, na hipótese da visitação repetida, em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões. O tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na Terra possui recursos para medir a resistência de alguém, e para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus. Na vida maior, através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. Muito bem, uma página
bonita aqui de André Luiz, como sempre, curta. E André Luiz sempre passa para a gente assim, o que a gente deve fazer em determinadas ocasiões, né? E sugestões dele, orientações. Nesse caso de hoje, visita a pessoas enfermas que estão provavelmente em hospitais ou até estão em sua casa, mas estão doentes, acamadas, né? E é lógico, tem muito aí de bom senso. Se você vai fazer uma visita, né, como disse André Luiz aqui, jamais falar de doença. A pessoa que está doente, a última coisa que ela quer ouvir, né, é falar da doença que ela tem, ou do problema, ou de doenças de outros, então. Então a gente sempre deve tentar, como espíritas, né, a gente sabe que a positividade atrai, inclusive, melhora de saúde. E isso a ciência, inclusive, já comprova. Temos vídeos aqui no canal que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vídeos sobre positividade, como manter os pensamentos positivos constantemente, conversas positivas, melhorando o teu astral, a tua vibração como um todo, melhorando a tua vida. Então inscreva-se, deixe seu like para ser avisado dos próximos vídeos. Mas é um ponto muito importante. Que conversa puxar com a pessoa que está acamada, né? Não se fala, então, de doença, não se fala de coisas ruins que estão acontecendo, que não tem nada a ver com aquilo ali, né? Trazer boas notícias, dizer para ele como ele é querido, como todos estão aguardando ele se recuperar, fazer planos, olha, quando você se recuperar, nós vamos lá naquele local que você gosta, então trata de se recuperar rapidamente, nós estamos orando para você. Então esse é o papel do espírita, levar sempre entusiasmo, levar sempre amor, carinho e falar sempre palavras amorosas, né? Lembrando, como sempre eu lembro, da inteligência afetiva, pensando sempre com o nosso racional, nunca falando de improviso, sempre colocando o racional, bloqueando os pensamentos que estão chegando e avaliando, olha, esse pensamento, essa palavra que me apareceu agora aqui, eu posso falar? Vai ser bom para ele? Ele vai gostar? Ele vai ficar alegre, entusiasmado com a vida, com vontade de viver, de melhorar rapidamente, do seja lá o que for que ele tenha? Então, isso faz parte também da inteligência afetiva. É como tratar bem todo mundo que está ao seu redor. Isso é a inteligência afetiva, que já falamos em vários outros vídeos anteriores. No mais, bom senso, não forçar uma visita, lembrar sempre, observar o seu ego entrando em ação ou querendo entrar em ação. Não, eu vim até aqui, agora eu tenho que entrar, eu preciso entrar, porque eu sou importante, ou seja lá, porque eu conheço ele, ou qualquer outra desculpa que o teu ego coloque para você falar, né? Então, sempre humildade, carinho, amor. Se não for para entrar, deixa um buquê de flores, deixe um bom cartão, um cartão bonito, com palavras muito bonitas e é o suficiente. E tente telefonar, né? Hoje em dia também a gente telefona, depois fala com ele, olha, eu estive aí, não pude entrar, porque você não estava podendo receber visita, ou seja lá o que for. Não é? Bom, pessoal, é isso, né? Muito bom senso, principalmente quando a gente vai receber, assim, quando a gente vai à casa ou vai a um hospital visitar alguém em convalescência, em recuperação. E sempre com positividade. Isso é que é importante. Nada de cara de choro, nada de cara triste, não. Sempre com amor, com um sorriso de leve no rosto, mostrando amor, carinho, transmitindo paz para o acamado e para todos da família também. Muito bem, pessoal. Esse foi o Sinal Verde de hoje. Acho que um pouquinho aqui do que a gente leu, a gente aprendeu aqui algumas dicas de André Luiz. Vamos agora, então, para a leitura
do Livro dos Espíritos. Bom, nós estamos falando na parte 2 do capítulo 8, sobre a emancipação da alma. E nesse título, nós já falamos sobre os sonhos, já falamos sobre visitas espíritas e vários outros assuntos aqui. A última aula nós falamos sobre sonambulismo, o que é, como é que ele acontece, né? E hoje, Kardec colocou algumas perguntas sobre êxtase. Bora lá, então. Questão 439. Um momento de êxtase, né? Pergunta: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Lembrando que esse é um texto de 1857. Então, algumas palavras pode ser que naquela época significassem algo um pouco diferente do que nós entendemos hoje. Temos que tentar encontrar aqui o real significado, e isso a gente sempre faz aqui, tentando explicar depois a pergunta. Então vamos lá, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Essa foi a resposta dos espíritos. Então é aquele momento em que o ser não está ali, está meio extasiado, né? Meio fora de si, completamente assim, fora de si, né? Mas, segundo os espíritos aqui, a alma está mais independente ainda do que o sonambúlico. Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, não adianta estar em estado de êxtase por substância ou por seja lá da forma que for, achando que vai visitar mundos espirituais muito elevados, porque não vai. É essa a resposta dos espíritos aqui. Então, existem algumas religiões, inclusive, que tomam chás para ficar em êxtase, né? Em um estado assim, fora de si, né? Achando que vai para o mundo espiritual elevado e não vai para o mundo espiritual elevado. Pode até desprender, ocorrer exatamente isso que nós estamos falando, né? Emancipação da alma, como se estivesse ali num estado sonambúlico, viajando e vendo tudo, né? E com o corpo de pé, como se estivesse em sonambulismo, mas não está em mundo espiritual elevado. Então, muito cuidado com isso. Questão 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Então a pergunta é, olha, quando a pessoa que está ali em êxtase, né, fala que quer deixar a Terra, quer sair daqui da Terra, né, sinceramente, este não retém o instinto de autoconservação, né? Essa foi a pergunta de Kardec. Resposta: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente. Esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Então, só muito cuidado com isso, porque o que os espíritos dizem aqui é um espírito em êxtase, ele sente aquele prazer imenso de estar na espiritualidade. Como a gente já leu bastante aqui em outras perguntas anteriores e aulas anteriores, né?
a nossa mente, ela abre na espiritualidade. Não tanto por estarmos ainda na matéria, né? Como a gente ainda está na matéria, ligados à matéria, apesar de termos subido um pouco para a espiritualidade, a nossa mente ela abre, ela expande. Não totalmente, como quando a gente desencarna, mas ela expande um pouco. E só esse expandir já dá um prazer grande. E essa enganação para o espírito é que dá, que retornam, e quando retornam falam, quero deixar a Terra, quero sair. Né? E isso é muito perigoso, porque por vezes a pessoa pensa até em suicídio, ou faz uma loucura qualquer, enquanto está em êxtase, inclusive, pode até resolver se matar ou se suicidar, né? Fazer uma coisa triste dessa. E a gente sabe que o suicida ele sofre muito na espiritualidade. Sofre porque tem toda uma adaptação muito penosa do ser que comete esse autoflagelo com essa bênção que Deus nos dá, né? E aí ele tem que, no mínimo, na menor das hipóteses, ele vai sofrer um tempo até se recuperar, porque fica em muita turbulência, fica completamente coberto. Né? Vamos falar sobre isso mais para frente. Mas tem que se tomar muito cuidado com o ser que está em êxtase por causa disso. E aí, na pior das hipóteses, como a gente já falou anteriormente, o espírito suicida ele acaba tendo que retornar à Terra em uma outra reencarnação, em uma situação, em um corpo muito pior, em situação de vida muito pior do que a que ele estava antes. Então ele perdeu aquela chance, é como se ele reprovasse e tivesse que voltar para aquela mesma aula, só que numa escola pior. Mais ou menos por aí. Questão 441. Não, 441 nós lemos agora. 442. Se deixasse o estático, o ser em êxtase, entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Resposta: perfeitamente. Poderia morrer. Por isso é que é preciso se tornar, chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao plano terreno. Questão 443. Acho que a 442 foi bem clara, né? É necessário não deixar uma pessoa que está assim em êxtase sozinha e tentar fazê-lo retornar à sobriedade, porque pode chegar, inclusive, a morrer. Questão 443. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produtos de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionam, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? Resposta: o que o estático vê é real para ele, mas, como seu espírito se conserva sempre debaixo das influências terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê em uma linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído. Ou então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente que lhe sucede errar. Muito bem, então o que eles dizem aqui é, olha, o espírito que está em êxtase, se desloca para a espiritualidade, ele ainda está ligado na matéria, nós já lemos sobre isso em outras questões anteriores. Ele ainda está ligado por um fiozinho, por um cordão, né? Ele vai ligado a essa matéria e ele está sendo também afetado
pela mente terrena, ou seja, pelas limitações do seu consciente material, da sua mente material. Então, ele não consegue abrir a mente dele com aquela capacidade que um espírito desencarnado consegue. Então, ele fica sujeito ali a coisas que estão no subconsciente dele da matéria, guardadinhas lá, ofuscado pela matéria. Então, ele não tem aquela visão completa da espiritualidade. Por vezes, ele acaba moldando alguma visão ou compreendendo de um jeito errado até, de um jeito como ele deseja compreender. Então, muitas das vezes, isso leva ao espírito a se enganar, a errar, como dizem aqui os espíritos. Questão 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos, dos espíritos em êxtase? O estático. Resposta. O estático está sujeito a enganar-se, muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Por quê? Então, se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Então, como falamos há duas questões anteriores, os espíritos não vão a locais muito elevados, né? Esses espíritos que entram em êxtase, eles não se deslocam para a espiritualidade em altos níveis espirituais. Como sabemos, tudo, absolutamente tudo no universo, é gradual. Não dá para você dizer certo ou errado. Não dá para você dizer sim ou não. Tem sempre uma graduação no meio. E no mundo espiritual também é tudo gradual. Então, o que a gente está falando é, esses espíritos, eles não conseguem se afastar muito. Eles ficam próximo à matéria, e normalmente próximo à matéria são níveis espirituais muito pouco elevados, aonde existem espíritos mistificadores, como comentam aqui os espíritos que responderam a Kardec, né? Então, existem espíritos que mistificam, que criam ali situações imaginárias até para que ele acabe errando, acabe se enganando e acabe achando que aquilo ali é realmente muito bom e que ele deve vir para o mundo espiritual, que vai ser tudo uma maravilha, não é? E isso daí, por vezes, ele está sendo enganado por um espírito não elevado, um espírito ali imperfeito, que está ali falando e moldando imagens, inclusive, do que ele quer ver. Muito bem, essa foi a 444. Vamos para a questão 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Essa foi uma pergunta de Kardec. Resposta. A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a futura. Estude-os e achará o aclarecimento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Então, o que os espíritos falam aqui, olha, mediante esses fenômenos, o homem entrevê, ele é capaz de entrever a vida passada e futura. Estude-os de forma séria e achará o aclarecimento de mais de um mistério que a razão, a lógica, a razão, inutilmente procura devassar. Questão 446, e é a última de hoje. Para finalizar hoje, então, poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Essa foi a pergunta de Kardec.
Resposta: aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista, nem ateu. Ou seja, para acreditar tanto nos fenômenos que estamos lendo aqui no Livro dos Espíritos, não tem condição de ser materialista, muito menos de ser ateu, de não acreditar em Deus. Então, é isso. Essa foi a 446. Na próxima aula, nós vamos falar sobre um assunto super interessante. Vamos falar sobre dupla vista, que é um fenômeno de visão à distância. Muito interessante. Muito bem, hoje então encerramos aqui. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.